Olá, mulheres! Que alegria estar nesse mês tão especial de novembro e hoje nós vamos tratar outro relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre casais, as dificuldades e como nós podemos melhorar o nosso relacionamento entre casal. O Marco sempre tem uma frase interessante que diz: nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então eu quero convidar você, não sai daí não, vamos ficar aqui com a pastora Eliana, que está brilhantando o nosso mês, agora falando sobre relacionamento entre casais. Hoje, assim, dentro da minha experiência, dos meus atendimentos como casais, tanto ali no gabinete pastoral, quanto na clínica, ali na própria secretaria, a gente tem percebido algo assim, são vários pontos, né, que traz aí conflitos e etc., mas tem algo que pega bastante, que é a questão do eu dentro do casamento, né, aquela questão do eu gostaria ou eu quero, né, é do meu jeito, né? O egoísmo é uma coisa assim, é muito difícil dentro do relacionamento, porque quando a gente se casa, né, a própria Bíblia já nos ensina que deixará pai e mãe e unir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne. Então não tem mais o eu, é o nós, né? Então o que a gente percebe assim muito forte de problemática assim entre os casais é realmente um se colocar no lugar do outro, no sentido de dar importância ao que é importante para o outro, né? Quando a gente parte desse princípio, peraí, o que é importante para o outro? Então eu vou me doar, né? Então, porque o que é o relacionamento se não é a doação, né? Às vezes as pessoas até me perguntam qual é o segredo, né? Eu fiz 31 anos de casado agora com meu esposo, mas gente, não tem um segredo, porque você pergunta para um outro casal que fez 50 anos de casado, qual que é a receitinha mágica, né, para ter 50 anos de um casamento feliz, um casamento bem sucedido, um relacionamento eficiente na criação dos filhos, na condução de uma família. Qual é o segredo? A doação, não tem outro segredo, né? E eu não consigo doar quando eu coloco o eu em primeiro lugar. Não pode estar o eu em primeiro lugar mais. A partir do momento que eu me caso, que eu faço aliança e compartilho uma vida com alguém, não é mais o eu, é o nós, né? E aí eu já começo, qual é a minha prioridade? A partir desse princípio, dar importância ao que é importante para o outro. Eu me lembro que quando as nossas crianças eram pequenas, a gente morava numa cidade bem fria mesmo, no inverno a temperatura era bem baixa, e a mãe é sempre muito, né, quer dar o conforto para o filho, quer dar a comodidade, né, a mãe é sempre sujeita a isso, né, então eles comiam em cima do sofá, e eu jogava a cobertinha, e eu levava a jantinha deles para comer em cima do sofá, e aí ali eles assistiam um desenho, se alimentando ali, e quando meu esposo chegava, que via os meus filhos em cima do sofá, se alimentando no sofá, nossa, ele ficava bravo. Onde já se viu essas crianças se alimentando em cima do sofá? O sofá não é mesa, essas crianças têm que se sentar na mesa, e ali a gente conflitava, porque eu não entendia, mas está frio, essas crianças estão com frio, como é que eu vou colocar na mesa? Coitadinhos, tem que ficar no sofá. E ele falava que não, que lugar de criança para comer é na mesa, porque vai derramar alimento no sofá, enfim. E isso era algo importante para o meu esposo, né? Eu achava que não, porque ele era exagerado, porque ele era perfeccionista, era controlador, era tudo do jeito dele, né? Então assim, eu colocava o eu na relação e esquecia do pensar em nós. Peraí, o que é importante para nós como casal? E aí entra aquela questão de como lidar com os conflitos dentro do relacionamento, né? E quando a gente entende que agora não é mais o eu, né? É o nós, ou seja, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Aonde realmente, o que eu faço que incomoda o outro, né? Até onde eu posso ir, né? Que não vai incomodar o outro. Então a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio, né? Para que haja essa comunicação alinhada, tanto na educação dos filhos, como na condução, né? Até do que é importante para mim, né? Eu acho que quando o casal tem esse diálogo, que falta bastante, né? Quando entra essa questão do eu na relação,
né? Se coloca muito no pedestal o que um quer, né? Sempre é o que eu quero, o que é importante para mim, né? Aquela fala que todos falam, eu quero ser feliz, né? Como quando o casal está em crise, por exemplo, né? Vamos se separar mesmo, cada um vai viver sua vida, cada um vai viver a sua história, cada um vai para o seu lado, como se realmente se resolvesse as coisas dessa forma, né? E não, a gente tem que aprender que no relacionamento, quando a gente entende que é uma vida vivendo a dois, é uma vida, não são duas vidas, é uma vida vivendo a dois, onde existe a compartilha, né? A gente compartilha as ideias, a gente compartilha os boletos bancários, a gente compartilha a educação dos filhos, a gente compartilha lidando com os problemas financeiros, problemas na doença. É uma vida de compartilhar mesmo, né? E aquela vida realmente de um se dedicar ao outro e sempre dando importância ao que é importante para o outro, né? O que é importante para o meu cônjuge, né? E não o que é importante para mim. Mas quando existe o desalinhamento, quando para ele é importante algo e para você é outro, aí entra o diálogo, né? Realmente o se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? Que na outra tomada nós até comentamos aqui sobre mostrar para o filho a importância de um se colocar no lugar do outro, né, para lidar com os conflitos entre irmãos, e os nossos filhos estão aprendendo com a gente, casal, né, como se um se colocar no lugar do outro e realmente a gente entender a importância, né, do que é importante para o outro. Quando a gente parte desse princípio, né, eu vou priorizar, né, porque quando não é importante, a gente não prioriza. Quando não é importante, a gente não coloca no topo ali, né, como sendo algo prioritário, né, é sempre secundário. O que o outro quer vai ser um capricho, vai ser uma mazela, né, mas eu preciso entender, se é importante, então a pessoa tem sentimentos ali, né, então eu acho que isso seria algo muito legal para a gente poder trazer para o alinhamento. Então, assim, só para a gente concluir então, que o casamento ele não se baseia no eu, mas agora no nós, né? Quando a gente entende que o casamento, o relacionamento, ele é compartilhado, né? Os mesmos sonhos, os mesmos espaços, as mesmas ideias, os mesmos anseios, né? Então nós somos agora uma só carne, então nós vamos começar agora a questão da doação, porque casamento eu não consigo ver de outra forma, né, se não é a doação. Isso, né, muitas vezes eu me calar para que tenha um fechamento mais tranquilo, né? Eu não digo o se anular, não, gente, eu acho que o casamento com anulação não, mas o casamento com doação, né? Às vezes nem sempre o que eu quero vai ser o bem dos dois, né? Então, às vezes eu abro mão para que realmente o final fique confortável para os dois, né? Mas sempre partindo de um respeito. Quando eu respeito o outro, né? Quando o outro me respeita, existe o compartilhar e existe a doação, né? Esse respeito de entender o que é importante para o outro. Então, quando a gente coloca isso como uma das nossas colunas principais aí de sustentação no relacionamento, realmente se doar e dar importância, né? Para o que é importante para o outro, aí sim a gente vai ter um relacionamento mais eficiente, um relacionamento mais feliz.